Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu gostaria de ir direto ao ponto principal da nossa prática, ao que na minha percepção seria o cerne de todas as artes da Bujinkan. Esse conceito, ele é um termo que pode ser interpretado de uma forma bastante ampla. Entretanto, dentro do Budô, dentro das artes marciais tradicionais japonesas, ele possui um significado, dentre tantos outros possíveis, muito específico. E esse termo é o conceito de Shizen. Shizen é um termo que eu vou ler aqui para vocês a transliteração do japonês. Ele é composto de dois ideogramas. O ideograma Shi, ele significa si mesmo, próprio, espontâneo ou alto. Ele representa a origem que nasce de dentro, sem indução externa. E Zen, o segundo ideograma, significa assim, dessa forma, como as coisas são, ou condição. É um sufixo que indica o estado natural e imutável de algo. Significado literal e marcial, Shizen significa aquilo que acontece por si mesmo. Espontaneidade absoluta, ou ser tal como é. No movimento marcial, Shizen é a ação que emerge sem premeditação, sem ego, sem intenção artificial. É o corpo movendo-se não porque você mandou, mas porque a situação exigiu aquela exata resposta. Bem, aqui a gente tem um pano de fundo bastante nítido para a gente poder trabalhar. A gente pode perceber, com base nessa descrição do termo, que Shizen é muito mais do que aquela simples postura que a gente aprende quando está iniciando os estudos nos kamais. É importante a gente manter em mente que, além dessas explicações voltadas para as artes marciais, Shizen é um termo que também significa natureza. A gente pode perceber aqui uma sacada genial do próprio idioma japonês, onde o mesmo termo para a natureza como um todo aponta para um estado interior muito específico. E isso tem camadas de profundidade que, conforme a gente for estudando a natureza do comportamento humano, a gente vai percebendo a genialidade dessa colocação desse termo, de quanto existe contido numa única palavra. Por exemplo, os animais da natureza, em geral, de todos eles que nós conhecemos, pelo que a gente entende, pelos estudos que nós temos, o ser humano é a única criatura que existe na natureza que tem a capacidade de autorrefletir. O ser humano, ele possui instintos, ele possui todas as funções cognitivas que um animal possui. Entretanto, o ser humano tem a capacidade de bloquear ou decidir não seguir seus instintos. O ser humano tem a capacidade de não expressar aquilo que ele está sentindo dentro dele. Ou seja, o ser humano, ele tem essa capacidade de ser falso. É muito importante compreender isso para entender a função que o Budô possui, a proposta que a nossa arte traz e realmente o imenso valor que ela agrega ao ser humano através da sua prática. Porque ao contemplar esses aspectos sutis da nossa própria natureza, a gente percebe que muito do nosso comportamento ele não é autêntico. Ele não é verdadeiro, ele não emana da nossa natureza, ele não faz parte desse fluxo natural onde o nosso íntimo e a natureza como um todo são uma continuidade de transformações e de manifestações. O que acaba acontecendo no ser humano é que, através desse processo, desse mecanismo que nós temos de autorrefletir, nós conseguimos nos separar e nos isolar da natureza como um todo, nos separar e nos isolar dos outros seres humanos. E através desse processo de isolamento, nós criamos uma condição de ação, de manifestação
que não produz resultados positivos, que não, na verdade, no final das contas, manifesta aquilo que o ser humano buscava. Aqui é importante notar que existe um fenômeno psíquico que acontece com o ser humano, onde o mecanismo do medo de sobrevivência, do medo que o corpo gera diante de circunstâncias de perigo, a nossa psicologia sequestra esse padrão, esse mecanismo de defesa e utiliza essa energia do medo para a proteção de algo que não existe, que é a nossa autoidentidade. É a descrição que nós criamos a respeito de quem nós somos. É aquilo que a criança, por volta ali dos 3 para os 5 anos de idade, começa a fazer para descrever para ela mesma quem ela é a partir do que as outras pessoas estão dizendo para ela. E quando isso acontece através da relação com os pais, com a sociedade geral, professores, o que ela vê na televisão, o que ela vê no mundo em volta dela, a reação que as outras crianças têm, passam a informar e dar estratégias e métodos para ela começar a proteger essa entidade separada da totalidade da natureza que ela acredita ser. E isso forma o que na psicologia a gente chamaria do ego. Para a gente poder ter uma ideia um pouco mais nítida do que esses processos de não autenticidade ou esses processos de medo e de proteção da personalidade que o ego cria e o que isso causa em termos de patologia para o ser humano, eu gostaria de ler um pouco a respeito de estatísticas bastante atuais sobre saúde mental. Depressão e ansiedade. Tá? No Brasil, as mulheres em particular sofrem com diagnósticos de depressão e transtorno de ansiedade em taxas que chegam a dobrar ou triplicar em comparação aos homens. Sintomas depressivos gerais. Estudos nacionais apontam que cerca de 14% da população adulta sofre com sintomas ativos de depressão. A prevalência nas mulheres é o dobro da registrada nos homens. Depressão maior, clínica. A prevalência anual de depressão clínica grave no país gira em torno de 8%. Quando dividida por gênero, a taxa é até 3 vezes maior entre as mulheres. O recorde da ansiedade. O Brasil possui uma das maiores taxas de ansiedade do mundo. Dados do Ministério da Saúde, como as pesquisas Vigitel e PNS, mostram que a ansiedade crônica atinge seu ápice em mulheres de áreas urbanas sobrecarregadas pelas cobranças de vida moderna, dupla jornada e estresse financeiro. E aqui tem uns fatores que essa pesquisa não aponta para a gente, que outros estudos e pesquisas vão concentrar, que é justamente o efeito da interação com as mídias digitais, com toda a internet das coisas e o aparelho celular como o centro da vida do ser humano atualmente. A crise na idade produtiva. Pesquisas epidemiológicas recentes revelam um aumento de mais de 68% nos casos de suicídio na população em idade ativa, com uma concentração brutal em homens jovens e adultos por volta dos 30 anos. Justamente a faixa etária mais exprimida pela pressão por produtividade, isolamento emocional e competitividade no mercado urbano. Vendo essas estatísticas, a gente pode perceber que o quadro da saúde mental não é nada bom. E eu falo isso também sendo terapeuta, trabalhando como um massoterapeuta que trabalha com a medicina tradicional chinesa e também com os métodos japoneses de massoterapia. Eu reparo nos clientes que eu tenho, nas pessoas que eu atendo aqui no meu consultório, que a grande maioria das pessoas sofre com ansiedade, depressão, questões de bipolaridade e vários outros tipos de transtornos psiquiátricos. Insônia. Então, a gente percebe que existe um quadro muito insalubre na nossa sociedade no mundo atual. A solução que o Budô vai nos oferecer para esse quadro, ele é muito específico e ele vai direto na raiz da questão. A nossa prática, os ensinamentos da arte que nós praticamos, ele enfatiza que o ser humano experimente a vida de uma forma muito específica e que ele direcione a sua atenção, que ele olhe para as coisas de uma forma muito particular. Em primeiro lugar, ao invés da gente consumir toda a nossa energia, todo o nosso tempo focado na nossa autoimagem,
na ideia que nós temos de quem nós somos, em como a gente gostaria que os outros nos percebessem. Todo o jogo social em que o marketing, que as grandes empresas investem bilhões para manipular esse elemento patológico no ser humano, que é a sua preocupação em como os outros vão nos perceber. Em vez da gente viver a vida dessa forma, o Budoka está mais preocupado em adquirir autoconsciência. A gente quer, na verdade, descobrir como a gente funciona, como a gente age, como a gente se relaciona com os outros, com o mundo e com nós mesmos, mas não no sentido de satisfazer as expectativas das outras pessoas, mas em termos da gente descobrir quais são os comportamentos que realmente geram resultados positivos. Quais são as atitudes, quais são os elementos cognitivos que experimentamos dentro da gente, que são confiáveis. O que é na nossa percepção que está nos contando a verdade a respeito do mundo? E o que está nos iludindo, o que está nos enganando? Dentro do Budô, a gente vai recondicionar aquilo que a gente escolhe obedecer dentro da gente, priorizando aquilo que, como o termo Shizen descreveu para nós, é inerente. O que é autêntico? O que é verdadeiro? O que não foi contaminado por programação mental da sociedade em volta da gente, dos pais da gente, das crenças, das religiões, da política, de todo esse universo que está em volta, buscando, lutando para adquirir a nossa atenção, manipular e controlar aquilo para fazer a gente trabalhar mais, fazer a gente acreditar em certas coisas, fazer a gente investir o nosso tempo, o nosso dinheiro e nossa atenção naquilo que esses interesses procuram. Então, dentro do Budô, dentro do Ninpo, a gente está buscando desenvolver um ser humano totalmente autossuficiente. Quando ele toma uma decisão, quando ele faz uma escolha, aquela decisão, aquela escolha reflete a sinceridade dele. Ele reflete a sua verdade mais íntima, não aquilo que foi programado de fora. Então, a solução para essa mentalidade, para essa forma de existir, é você perder o medo de transformação e aprender a, na verdade, se colocar no momento presente. Você viver com presença, você viver com uma atenção naquilo que você está vivendo nesse momento. E através disso, você consegue se inserir justamente onde o futuro está sendo moldado. Um segundo ponto muito importante é a questão da tendência da personalidade, das expectativas sociais, de toda a programação mental que a gente recebe, em produzir estagnação na forma como a gente vê as coisas. A gente cria rotinas completamente engessadas em como a gente lida com cada coisa na vida da gente. E o nosso treinamento, a nossa prática vai buscar justamente romper a forma fixa como a gente se move, para que a gente adquira um movimento que é fluido e que ele é cada vez mais apto a lidar com as transformações inusitadas que a realidade está sempre produzindo. Ou seja, a existência nunca vai apresentar para a gente exatamente aquilo que a gente está esperando. Então, uma atitude em relação à vida, uma forma de olhar para as coisas rígida, fixa, engessada, é a forma mais ineficiente de você lidar com uma realidade e com uma natureza que está em constante estado de transformação. A gente aqui pode pensar no Santin no Kata, né? Que no seu significado mais profundo se relaciona à ideia do coração de uma criança de 3 anos. Mesmo a pessoa alcançando os 90 anos de idade, ela manter aquela mesma forma de olhar para o mundo que ela tinha quando ela tinha 3 anos de idade. Aqui a gente pode dar uma pequena tarefa de casa para vocês. Observem crianças de 3 anos de idade. Como que elas se comportam? Como elas se expressam? Tentem lembrar qual foi o momento na vida de vocês em que começaram a não mais agir de forma espontânea. Quando foi que você começou a ajustar o seu comportamento com base nas vantagens e desvantagens que você acha que você ia tirar das outras pessoas? Essa reflexão vai permitir você começar a perceber em você mesmo qual é o mecanismo, o que é que acontece dentro de você que faz com que você não tenha mais essa possibilidade de agir espontaneamente. Um aspecto que a gente pode levar em conta sobre essa transformação de atitude que a nossa prática busca
é uma afirmação que Hatsumi Sensei faz o tempo inteiro no tatame. Toda vez que ele termina de ensinar alguma coisa, ele pergunta, entendeu? O que geralmente é recebido com uma expressão de confusão na parte das pessoas, porque a maior parte do tempo as pessoas não conseguem entender o que ele acabou de demonstrar. E para isso ele responde, excelente, play. Quando ele fala play, ele está utilizando a palavra americana, porque a maior parte dos praticantes da Bujinkan são de fora do Japão, e essa expressão significa brincar, brinquem. Perceba que aqui a ordem não é treine severamente, não. Lutem, não. O comando é brinquem. Brinquem. Quando a gente passa a estudar o Budô e dentro da forma como o Hatsumi Sensei desenvolveu os temas anuais e a nossa prática dentro da Bujinkan, o que nós vamos buscar é desenvolver um ser humano que age primariamente através dos seus instintos, que ele age primariamente através das sensações, ele age através do sentir da realidade e não desse processo racional de se isolar da realidade para tentar proteger e defender essa ideia de quem nós achamos que somos. Então, o imenso valor que a prática de uma arte como essa traz para todos nós é um ato da gente conseguir reorientar a nossa forma de se mover no mundo. Muito mais do que aprender a se defender de uma agressão física, que de fato é uma necessidade, principalmente no mundo atual que a gente vive, e pelo nível da disfunção que as pessoas têm dentro delas, a gente está vivendo num mundo cada vez mais violento. Entretanto, se você for fazer um levantamento quantitativo de sofrimento da vida do ser humano, a maior parte dele emana de como o ser humano olha para a vida e como ele olha para ele mesmo, e não necessariamente da agressão de uma outra pessoa. Então, essa mudança de foco, esse estudo de nós mesmos, essa compreensão que a gente, na verdade, precisa, quanto mais possível, se livrar das ideias que a gente tem de nós mesmos. A gente precisa dar um passo atrás, da mesma forma que a gente faz quando a gente é atacado no treino, que a gente adquire distância e ângulo. A gente precisa adquirir distância e ângulo de nós mesmos, para que a gente possa perceber o quanto da nossa atitude é artificial, é sintética, é mecânica, é racionalmente construída para nos defender de agressões que a própria paranoia da nossa cabeça cria na maior parte do tempo. Que não se trata, na verdade, nem de perigos reais, mas são fantasias que a gente nutre a respeito da realidade, porque a natureza fundamental desse elemento cognitivo que a gente tem, que conhecemos como ego, é o medo. Quando a gente nos afasta disso, a gente pode ter uma perspectiva, uma percepção desse nosso aspecto mais amplo, dessa parte nossa que é realmente conectada com todo o resto do universo. E conforme a gente vai se aprofundando na prática, a gente vai começando a entender as palavras de Takamatsu Sensei, quando ele dizia que era tolice a pessoa perder tempo cultivando e desenvolvendo poderes psíquicos, visto que parte da prática dentro das tradições que informam a nossa arte envolve o desenvolvimento desses poderes. Capacidades de concentração, capacidades de projeções energéticas, capacidade de transcender muito dos limites que as pessoas comuns possuem. Mas Takamatsu falava, não se preocupe com isso. E aí ele dizia, porque o verdadeiro poder oculto do ser humano está dentro da capacidade de sinceridade dele. O quão sincero, o quão autêntico, o quão ele a pessoa consegue ser. E que isso era o maior dos poderes que o ser humano poderia acessar. Com certeza todos vocês têm amplas experiências a respeito desses assuntos que a gente tratou hoje. Eu gostaria muito de saber. Seria de grande vantagem para os outros membros da nossa comunidade poder ter o seu relato. Então, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Já teve algum momento na sua vida em que você percebeu que estava estrangulado, que você não conseguia dizer o que você queria dizer?
que você não conseguia, que você sabia que tinha que fazer uma coisa, mas não tinha coragem de fazer porque o medo psicológico da reação de alguém, de uma possível consequência, impediu que você fizesse? Já percebeu você numa conversa policiando o que você fala, com medo do que aquela pessoa pode dizer a respeito de você? Deixa aí nos comentários. Você consegue pensar em algum momento em que tudo queria que você fizesse uma coisa, mas você simplesmente cantou um foda-se e fez o que o seu coração queria? Conta aí pra gente, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo.